Vamos falar agora sobre as eleições na Venezuela. Organizações de direitos humanos que atuam no país denunciam as mortes de 11 pessoas em protestos convocados pela oposição contra Nicolás Maduro. Os opositores dizem ter provas de que venceram a eleição presidencial. Uma cena que se repete em várias partes do país. Manifestantes enfurecidos derrubam estátuas do ex-presidente Hugo Chávez. Aqui o povo já se cansou de tanta tirania. Uma delas estava no estado de Carabobo, no norte da Venezuela, onde a polícia reprimiu os protestos. Um homem de 35 anos morreu e a oposição culpa os agentes do estado. Na capital, a líder oposicionista Maria Corina Machado e o candidato à presidência Edmundo Gonçalves atraíram milhares de pessoas para um misto de protesto e celebração. Foi uma manifestação pacífica. Eles dizem que já conseguiram reunir os extratos de votação de 80% das urnas do país e que podem provar com documentos emitidos pela Justiça Eleitoral que venceram as eleições com aproximadamente 70% dos votos. Essa mesma prova não foi apresentada pelo Conselho Nacional Eleitoral, que simplesmente declarou a vitória de Maduro sem detalhar como foram os resultados em cada sessão. Até agora, o governo da Venezuela vem classificando as manifestações ao redor do país como tentativas de golpe de Estado. Diz que os grupos são violentos e que o esforço para desacreditar o processo eleitoral é organizado principalmente no exterior. Mas, conversando com as pessoas por aqui, é difícil não enxergar que existe uma insatisfação real em grande parte da sociedade. Além do hábito, estas duas freiras carregavam nas costas a bandeira venezuelana. Shirley me conta que o colégio em que trabalha serviu de sessão eleitoral. Ela conferiu os extratos das urnas e diz que Edmundo Gonçalves teve 2/3 dos votos. Skyra afirma que protesta porque tem a esperança de que um novo governo melhore o país e o filho dela volte do exterior. No fim da tarde, um grupo menor se reuniu em frente ao Palácio de Miraflores, sede do governo do país, para apoiar Nicolás Maduro, que fazia uma transmissão pela internet. Ele disse que Edmundo Gonçalves é responsável direto pela violência no país e que a justiça vai chegar para ele. A imprensa internacional fala que o governo também deve pedir em breve a prisão de Maria Corina Machado. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, já falou com todas as letras que os dois opositores têm que ir para a cadeia. Nesta terça, o partido de oposição Voluntad Popular denunciou a prisão do dirigente Fred Superlano, que foi filmado entrando à força em um carro sob protesto dos vizinhos. E vamos ao vivo à capital venezuelana conversar com o nosso enviado especial, Marcelo Torres. Marcelo, muito boa noite para você. Já tem país oferecendo asilo, né, para os opositores de Nicolás Maduro? Uma boa noite para você, meu amigo. Boa noite para você, Simone, para todo mundo que acompanha o SBT Brasil. Tem sim, e a Costa Rica, que ofereceu asilo para Maria Corina Machado e para Edmundo Gonçalves, além de asilo também para os 6 presos políticos que estão neste momento na Embaixada da Argentina aqui em Caracas. Lembrando que ontem houve uma tentativa de invadir a Embaixada da Argentina para retirar de lá esses 6 presos políticos. Isso por pouco não aconteceu. E hoje, Simone, a Organização dos Estados Americanos soltou um comunicado bem duro falando das eleições aqui na Venezuela. Ela disse que há indícios muito fortes de manipulação. Um desses indícios seria a demora para divulgar o resultado, mesmo com a Venezuela tendo urnas eletrônicas, que nesses casos são bem mais rápidas, né? Também disse que há erros grosseiros, erros aritméticos, inclusive, no que foi divulgado pelo governo. E que Nicolás Maduro foi declarado vencedor sem que se apresentassem dados comprovando isso, dados de votação de cada urna, de cada sessão. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, ele pediu que o Maduro reconheça a derrota nas eleições ou então que chame novas eleições, e dessa vez com mais observadores internacionais, entre eles a União Europeia. A ONU também falou sobre o assunto, Simone. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, o Volker Turk, diz que está muito preocupado com a tensão pós-eleitoral aqui na Venezuela e pediu que o país respeite o direito de protestar. Simone. Muito obrigada, Marcelo. Se cuida aí. E aqui no Brasil, o presidente Lula cobrou a divulgação das atas de votação da eleição lá na Venezuela.
Lula falou pela primeira vez sobre a eleição na Venezuela na manhã desta terça, em uma entrevista gravada para a afiliada da TV Globo em Mato Grosso. O presidente defendeu que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela apresente as atas das votações por mesa. Lula disse que só depois dessa divulgação é que o governo brasileiro irá se posicionar oficialmente sobre o resultado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu nota em que disse que numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável e que o governo da Venezuela se afasta disso. Pacheco ressaltou que a luta pela democracia não permite ser seletivo ou casuísta. Já o PT, partido do presidente, emitiu nota em que classifica o processo eleitoral na Venezuela como uma jornada pacífica, democrática e soberana. A sigla também defendeu que Maduro dialogue com a oposição. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse esperar que Lula não se deixe levar com as afinidades com Maduro e não reconheça o resultado de uma eleição marcada pela fraude e falta de transparência. No meio da tarde, o presidente Lula conversou ao telefone com o presidente americano Joe Biden. Na conversa, Lula afirmou que tem mantido acompanhamento permanente do processo eleitoral da Venezuela. Os dois presidentes concordaram sobre a necessidade imediata da divulgação das atas eleitorais da disputa que ocorreu no domingo. Biden agradeceu Lula sobre a atuação dele junto à Venezuela. Na ligação, Lula também elogiou Biden pela decisão de desistir da disputa nas eleições americanas e desejou sucesso para a democracia do país. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.